Sábado passado eu fiz um vídeo aqui sobre a postagem, a publicação da Andressa Urach dizendo que ela tinha sofrido lavagem cerebral enquanto fazia parte da Igreja Universal e que tinha doado mais de R$ 1,5 milhão. E eu pedi que vocês contassem histórias que vocês conhecessem ou que vocês vivenciaram em igrejas ou seitas religiosas, que pedem dinheiro. Eu falei bastante sobre a teologia da prosperidade como é um modelo de negócios, na verdade, um modelo de negócios religioso que força as pessoas, que impele, que constrange as pessoas, os fiéis, a doarem dinheiro que eles não possuem às vezes, E eu contei também uma história aqui, uma reportagem de uma gaúcha que, foi levada a doar carro e dinheiro e, móveis da casa dela para a igreja, que processou a Igreja Universal, que ganhou. E como resultado desse vídeo, eu recebi vários comentários de vocês aqui, alguns comentários bem fortes em termos de relatos, de experiências individuais. Eu quero ler para vocês alguns comentários, porque de fato expressa como esse modelo aqui tem sido reproduzido, e muitos comentários aqui não estão diretamente vinculados à Igreja Universal, são a outras igrejas, são outros tipos de vertentes neopentecostais, mas você percebe um padrão, você percebe como isso de fato, como disse, é um negócio. E, antes de tudo, eu recomendo que vocês assistam a uma série portuguesa chamada O Segredo dos Deuses. É uma série de uns anos atrás, tem acho que uns 3, 4 anos, não mais talvez, eu estava em Portugal quando passou essa série, mas é uma série bem interessante que mostra a trajetória da Igreja Universal, a Igreja Universal em Portugal, e como eles tinham uma casa de acolhida de crianças lá, e eles doavam essas crianças para pastores da Igreja Universal, sem autorização dos pais. Então, assim, o pai tinha que trabalhar, deixava a criança nessa casa de acolhida e simplesmente retiravam as crianças dos pais e doavam para pastores, e davam para pastores. É uma história bem assustadora, se vocês assistirem, confiram, porque no primeiro episódio eles retraçam um pouco a história do Edir Macedo, retraçam a história da Igreja Universal no Brasil e em Portugal também. E vale lembrar que em Portugal tem muitos brasileiros e eles também acabam caindo nessa história, porque a igreja acaba sendo um espaço de refúgio de pessoas que estão em necessidade, de pessoas imigrantes, por exemplo, Qualquer lugar que você for, onde tiver brasileiros, você vai encontrar uma igreja evangélica de brasileiros que se esforça para acolher essas pessoas. Só como relato pessoal aqui, quando a gente morava em Nova York, eu não sei como eles descobriram isso, mas eles sabiam que a gente morava num prédio, era um bairro, tinha muitos brasileiros, eles sabiam que a gente morava num apartamento e todo sábado de manhã eles tocavam lá em casa para convidar para a igreja, para converter a gente. Então, eles de fato acabam explorando essa fragilidade. Então eu vou ler para vocês aqui alguns relatos que eu recebi aqui, como eu disse, são bem fortes alguns deles, e eu não vou falar o nome das pessoas, eu não vou ler o nome das pessoas que deixaram os comentários, porque eu não quero expô-las também. Eu adoraria poder pôr também alguns vídeos aqui para vocês, alguns vídeos dos pastores pedindo grana, dos pastores explicando as técnicas deles para pedir dinheiro, mas eu não posso fazer isso. Eu já tentei fazer isso anteriormente, eu já publiquei vídeos aqui mostrando cenas de pastores, e é uma coisa incrível, gente. É questão de minutos, não não são horas, não são dias, são minutos. É publicar o vídeo aqui e ele é bloqueado globalmente por algum advogado da igreja. Alguém da igreja vai lá e denuncia o vídeo e o vídeo é bloqueado. Então, não tem como. Eu vou pôr os links para vocês aqui, vou ver se encontro esses links. Se eu encontrar alguma coisa aqui, eu ponho para vocês assistirem, porque é chocante. Bem, vamos aos comentários que foram deixados por vocês aqui. Primeiro comentário. Meu pai fez isso. Doou um veículo para a Universal. Eu e meus 2 irmãos ajuizamos a ação para reaver o veículo. Foram 2 anos tramitando na justiça e recebemos de volta o carro. Meu pai só nos perdoou depois que saiu dessa igreja, entre aspas. É realmente uma lavagem cerebral terrível que fazem, sempre no pior momento que a pessoa esteja vivendo. Outro comentário. Após minha separação, eu estava um caco. Uma amiga me convenceu a ir na Universal. Após uma conversa bem interessante, o pastor me sugeriu passar por uma água que tinha numa espécie de uma piscina, corredor, com água até o joelho. Eu prontamente tirei o sapato quando fui informada que para passar tinha que dar R$ 500. Hoje valeria o triplo. Dizia que a água vinha do Rio Jordão. Sem pestanejar, calcei os sapatos e disse que seria mais vantagem financiar uma viagem e tomar um banho de cabeça no abençoado rio, pois não teria apenas meus problemas resolvidos, mas viveria no paraíso. Agradeci o tempo dele e dei as costas.
Minha amiga hoje faz parte de outra igreja e dá depoimentos de quanto perdeu em valores conseguidos com muito trabalho. Só que, fazendo um acréscimo nessa história aqui, a nossa diarista em Curitiba contou uma história parecida uma vez, né? Que ela estava com algum problema de saúde, se não me engano, e depois, quando ela foi na Universal, na saída queriam vender para ela um vidrinho, um frasco de água santa, que custava uns R$ 200. E ela disse, olha, se eu tivesse R$ 200, eu não teria meus problemas hoje. Então, e ela foi embora e não voltou mais. Então, nesse sentido, a gente sabe que eles têm uma verdadeira indústria de merchandising, de fato mesmo, de vender produtos, de vender esses serviços para os fiéis. Outro comentário aqui. Já fui obreira da Universal há alguns anos. Com muito custo consegui me retirar, pois eles sempre falam que quem sai fica na pior. A lavagem cerebral não se dá somente no financeiro, são em todas as áreas. Segunda, tem a reunião somente voltada para a prosperidade. Vocês não têm ideia do que é doado. Não é só dinheiro, é carro, é casa, avião. Tem gente realmente muito rica que frequenta. Vocês não fazem ideia do poder político. Desde sempre ensinamos a votar em candidatos da igreja. São vereadores, deputados aos montes. Henry, dificilmente eu vejo solução para isso. Conheço gente que frequenta ainda por puro medo de sair. São poucos os que têm a coragem da Andressa e ela será silenciada. Outro comentário. Minha mãe foi um dia na Universal na época que meu pai tinha ido embora de casa. Eles convidaram ela para uma corrente. A hora que acabou, o pastor disse que para continuar a corrente tinha que dar R$ 250. Isso foi em 98. O salário era bem baixo. Minha mãe disse, mas eu não tenho e minhas contas para pagar, como faço? A pensão do meu pai era R$ 180 na época. E o pastor disse, não paga, se referindo às contas, né? Aí ela disse, mas é comida. Ele disse, come pão e água. Deus exige sacrifício. Depois disso ela nunca mais voltou. Outra história aqui. Henry, trabalho no Tribunal de Justiça de São Paulo. O que tenho a dizer é que existem muitos processos contra a Igreja Universal que os fiéis pedindo o retorno de seus bens doado para a Igreja Universal. O Poder Judiciário sempre dá causa ganha aos fiéis, mas a Igreja Universal sempre recorre ao Supremo. Outro comentário. Conheço um rapaz que tem uma agência de carros usados. Ele me contou que compra alguns carros a bom preço, doados a igrejas evangélicas pelos fiéis. Os pastores normalmente colocam esses veículos à venda e os transformam em dinheiro. Outro comentário aqui. Eu já frequentei essa igreja por 6 meses e foi no período da tal fogueira santa. E realmente eu vi alguns fiéis que doaram seu salário, o 13º, e ainda venderam as roupas e todo o rendimento e entregou ao pastor. Na época não dei nada, porque estava desempregada e o obreiro me aconselhou a vender minhas roupas também. Segundo ele, era melhor que nada. Mas não tive coragem. Depois de 6 meses, graças a Deus, deixei de frequentar. Outro comentário aqui. Eu já fui obreiro dessa máfia / seita, quando era menor de idade. E acreditem, é essa porcaria mesmo. Os caras utilizam práticas que a Igreja Católica usava na Idade Média, tais como privação de visão do mundo, indicando que seus fiéis só vejam a Record, uma emissora que só passa aquilo que a cúpula da igreja permite basicamente, acusam aqueles que fazem simples críticas de endemoniados e fazem altos discursos com uma demagogia completamente voltada ao dinheiro, assim como as indulgências da Igreja Católica, só que numa visão de um mundo capitalista, onde além da promessa da salvação, tem a do enriquecimento fácil a partir de doações. É uma seita baixíssima, com um discurso pior do que o de um coach, mas que invade a mente das pessoas pelo medo da vida pós-morte e do capitalismo fácil da vida cotidiana. Um horror, um horror. Quando entrei na faculdade de cinema e finalmente comecei a estudar mais sobre o assunto, eu vi o quão podre é essa igreja e nunca mais pisei lá. Outro comentário. Boa noite, Henry. Eu fui evangélica por 21 anos. Graças a Deus nunca fui da Universal. Sobre a questão financeira, realmente eles usam muitos versículos para constranger as pessoas a doarem. São campanhas e mais campanhas, e muitas outras estratégias. Quando acontece de um fiel não doar ou dizimar, e algo ruim acontece na vida financeira desse fiel, eles dizem que foi o diabo que tocou na vida do crente, porque ele não dizimou ou contribuiu, entre aspas, que contribuiu. Além dessa questão financeira, há a moral também. Tipo, se um fiel se divorcia, é execrado e jogado no inferno. Se contesta alguma coisa, é chamado de rebelde e endemoniado. Enfim, é complicado. Hoje não frequento mais igreja nenhuma. Ainda me considero cristã, porém busco a Deus sozinha mesmo. E um último comentário aqui. Nasci e me criei em igreja evangélica. E foi um sofrimento muito grande o meu processo de libertação dessa ideologia nefasta. Até hoje sou uma pessoa solitária, sem amigos, pois os desviados são alijados do grupo e mal falados, até que não sobre mais ninguém que queira estar ao seu lado.
No período em que vivi nessa religião, vi pais de família darem todo o seu salário e deixarem a numerosa prole com fome. Vi mulheres serem traídas e trocadas por mocinhas da igreja. Pessoas serem desmoralizadas por agirem de forma diferente dos demais, mesmo que fossem pessoas probas. Vi pastor violar meninas virgens, vi esposas de pastor maltrapilhas enquanto o marido calçava sapato de cromo alemão. Fui chamada de imunda pelo meu irmão por ter me formado em uma federal e ser de esquerda. O ambiente é nefasto, racista, machista e corrupto. Cooptam negros com talento musical e lhe roubam a negritude. A prole continua preta, mas o comportamento é branco. Odeiam homossexuais, perseguem os dissidentes, eu não acredito nesse Deus. Vocês podem ver aqui, na verdade tem centenas de comentários semelhantes, né? Eu escolhi alguns aqui que me pareceram os mais fortes e você vê um padrão, na verdade, né? Eu só preciso fazer uma ressalva aqui, que é óbvio, né? É óbvio, gente, que tem, sabe, inúmeros pastores ou inúmeros fiéis que realmente acreditam no que fazem e que são pessoas boas, sabe, caridosas e que se importam com os outros e que não estão apenas pelo dinheiro. É óbvio isso, gente. Assim, tem que falar isso aqui também chega a ser ridículo. É óbvio que tem pessoas evangélicas, católicos, devotos das mais inúmeras religiões que são realmente pessoas honestas e decentes e boas. A questão não é essa. A questão é que a gente fala de um modelo, de uma estrutura de religião ou de seita religiosa que explora as fragilidades das pessoas e que explora a ganância das pessoas. Eu vou mencionar aqui, não tem a ver com a igreja, mas tem a ver com essa estrutura que leva a esse comportamento. Tem um documentário chamado The Corporation, que fala sobre os modelos corporativos norte-americanos e como eles operam no mundo, né, as multinacionais. E nesse documentário você tem um ex-presidente, um ex-diretor, na verdade acho que ele é diretor ainda, de uma corporação norte-americana, uma corporação que causava dano ambiental. E daí o presidente dizia o seguinte, olha só, eu, cidadão, eu indivíduo, é óbvio que eu me preocupo com o meio ambiente. Eu não sou uma pessoa que tem vontade de destruir o meio ambiente e acabar com o planeta, não tenho vontade de fazer isso. Só que a corporação, o modelo corporativo, não permite que eu, mesmo como presidente, ditasse as regras do jogo corporativo. Porque a corporação tem um único objetivo, que é dar lucro, que é gerar o máximo de retorno financeiro para os investidores, para os acionistas, para os shareholders, né, como eles chamam. Ou seja, é retorno financeiro. A corporação não tem consciência ambiental, a corporação não tem consciência social, a corporação não se importa com os funcionários, a corporação não se importa com a sociedade, ela se importa com o lucro acima de tudo. Então, para você mudar a mentalidade corporativa, você precisa mudar também o modelo corporativo. Você precisa mudar essa noção de que o lucro vem acima de tudo. Então, no caso das igrejas, é o mesmo problema. O fiel ou o pastor até pode ter consciência de que nem tudo gira em torno de dinheiro, ou que nem tudo gira em torno de poder político em algumas circunstâncias. Mas quando toda a estrutura da igreja é fundamentada nisso, quando a igreja é fundada sobre esses pilares, aí é difícil mudar. Então, por isso que eu recomendo que vocês vejam essa série portuguesa aí, O Segredo dos Deuses, para vocês compreenderem como funciona o negócio. Eu vou tentar encontrar aqui alguns links, como eu disse, com cenas de pastores pedindo dinheiro e o modo como eles operam, para vocês compreenderem que isso é estrutural dessas igrejas. Não quer dizer que, de fato, algumas pessoas sejam ajudadas, ou que, de fato, eles não façam obras caridosas, ou obras solidárias, ou obras na sociedade. É óbvio que eles fazem, mas a estrutura, né, a composição desse modelo de negócios religioso é assim. Então você tem ali as pessoas honestas, mas você tem um modelo corrompido e que visa basicamente explorar os fiéis, drenar até a última gota de sangue dessas pessoas, né? Como eu falei aqui, esses relatos aqui nem todos são da Igreja Universal, vários são, mas a gente entende que esse é um modelo que se espalha em diferentes igrejas e que se proliferam com uma rapidez assombrosa no Brasil. São milhares e milhares de novas igrejas todos os anos no Brasil e isso certamente também impacta em milhares, centenas de milhares ou milhões de novos fiéis todos os anos também, alimentando essa engrenagem comercial, né, de negócio, modelo de negócio religioso, que é um negócio. As pessoas vendem. Se você for em classificados, você encontra pessoas vendo ponto, vendo igreja com tantos fiéis. É um modelo de negócio, é uma loja, é assim, é a lógica capitalista voltada para a religião.
Me diga o que vocês pensam aqui no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, acompanhe meu canal novo agora na Twitch, no qual eu faço streaming de jogos, tá bem divertido lá, sempre te dá umas boas risadas, e confira o meu livro sobre o Bolsonaro e sobre o Jesus histórico, no qual eu falo basicamente, né, do modelo que, para mim, a imagem que eu tenho de quem seria Jesus, né, o que ele pregava, a proposta dele de amor ao próximo, de abnegação, que não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver com esse modelo empresarial de religião. Diga o que vocês pensam e a gente se vê por aí. Tchau!